Hare Krishna, boa noite. Estamos começando aqui o nosso quarto dia de leitura dos passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Amanhã é Gaura Purnima, o dia do aparecimento de Chaitanya, que Krishna, na forma de combinada de Radha Krishna, vem com humor de devoto para a Terra. E hoje a gente começa a parte pós a tomada de sannyasa de Chaitanya Mahaprabhu. Então, no primeiro dia de leitura, a gente começou vendo com a Anandarasa Devidasi sobre o aparecimento de Chaitanya e os passatempos da infância. Depois, no segundo dia, a gente viu com a Bhakti Vitória sobre os passatempos do período de Navadvipa, o período do ápice de Harinama Sankirtana, quando começou o Harinama Sankirtana e Chaitanya fazia aqueles kirtanas fechados na casa de Shrivasa. Então, esse período assim muito muito querido pelos devotos. E ontem o Brahmarshi ele trouxe o momento da tomada de sannyasa, que é o início dessa segunda etapa da vida de Chaitanya. Na realidade, ela é dividida normalmente em 3, mas se a gente for considerar os primeiros 24 anos como casado, como estudante e tudo mais, e depois os outros 24 como sannyasa. Então, com 24 anos ele vai tomar sannyasa, e o Brahmarshi trouxe ontem assim esse humor de Vipralamba, de separação dos habitantes de Navadvipa, de Vishnupriya, de mãe Satya, mãe de Chaitanya, em relação à tomada de sannyasa de Chaitanya Mahaprabhu. Então hoje eu sou Radha Shakti Devidasi, também participo aqui da equipe do Luz do Bhagavata, para quem não me conhece, e a gente vai fazer a continuação dos passatempos depois da tomada de sannyasa de Chaitanya. Então, para a gente se preparar a nossa consciência, para amanhã a gente meditar bastante na vinda de Chaitanya. E cada um vai ter a sua realização em relação a isso, o seu sankalpa mental, assim, né? De como trazer isso para a sua vida e para a vida das pessoas que estão em torno de si de forma palpável, de forma real. Então, antes eu vou fazer algumas orações, antes de começar a leitura, e eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica da leitura, tá certo? Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Mutale Shumate Chandra Mukha Swami Tinamne Namaste Guru Prestaya Hriyananda Kulashri Prabhupada Karuna Shakti Gita Sara Prasvini Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Mutale Shumate Bhaktivedanta Swami Tinamne Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishisha Shunavadi Paschatiyada Shitarni Shila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai.
Então, gente, a gente vai começar a leitura de hoje com Chaitanya Bhagavata, que é escrito por Srila Vrindavana Das Thakura, e depois a gente vai falar um pouquinho do Chaitanya Mangala e ler um capítulo do Chaitanya Charitamrita. Essas biografias, elas têm humores bem diferentes. Então, para mim foi bem difícil escolher um período específico para trazer para vocês, porque são muitos passatempos. Se a gente parar para pensar, são 24 anos de passatempos, nos quais Krishnadas Kaviraj descreve que Chaitanya todos os dias executava atividades maravilhosas, impressionantes. Todos os dias, a todo momento, tudo que Chaitanya fazia era incrível. Então, são muitas situações, e ainda bem que a gente teve esses grandes devotos que foram autorizados a escrever essas biografias que trazem isso pra gente. Então, eu vou começar com o Chaitanya Bhagavata, no Antya Kanda, o capítulo 1, que descreve o primeiro momento, assim, pós a tomada de sannyasi de Chaitanya Mahaprabhu. Lembrando que Chaitanya, ele muda muito o humor dele quando ele toma sannyasa, né? Ele se torna um pregador exemplar, celibatário, ele entra numa outra plataforma de humor, e os devotos fiéis a eles, associados fiéis a eles, eles pegaram todo aquele período totalmente espontâneo, que ele cantava nas ruas, tinha os cabelos longos e se adornava e tudo mais, e agora eles estão percebendo essa modificação e eles continuam acompanhando Chaitanya. O que acontece? Krishna toma essa decisão de tomar sannyasa para que pessoas respeitáveis, e dentro do contexto da época, lembrando que os avatares de Krishna, eles sempre vêm, as manifestações de Krishna, elas sempre vêm adequadas a tempo, local e circunstância. Então, ainda era muito respeitável ser um sannyasi naquele período. Por isso que Chaitanya toma sannyasi, mesmo com todos se lamentando profundamente, como o Brahmarti trouxe ontem em relação a essa tomada de sannyasi dele. Mesmo Nityananda fica extremamente revoltado, porque essa não é a natureza, assim, de Krishna, né? Sannyasi, brincar de sannyasi. Mas era adequado para o quê? Para a motivação externa da vinda de Chaitanya, que era disseminar o movimento de Sankirtana e salvar as almas caídas desse mundo material. Então, com essa postura de sannyasi, ele pôde conversar com reis, com eruditos, com grandes personalidades, que é o que acontece nesse período outros 24 anos da vida dele. Ele se encontra com grandes personalidades, e entre o encontro com essas grandes personalidades, passatempos incríveis vão acontecendo, e o Mahabhava de Srimati Radharani, o humor interno de Chaitanya Mahaprabhu, ele vai aparecer cada vez mais. Então esses êxtases, eles vão ficar cada vez mais intensos. Então eu vou pegar esse período inicial, o encontro na casa de Adwaita Charya, que acontece logo no início, e depois vou passar já para os êxtases finais, porque contar o meio assim é muita coisa, são vários passatempos que tem. Então, Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavana Das Thakura, Antya Kanda, capítulo 1. Novo encontro na casa de Shri Adwaita Charya. Eu adoro os dois irmãos, Shri Krishna Chaitanya e Shri Nityananda. São eles os mestres dos devotos, e agora por grande misericórdia apareceram na terra em suas formas eternas. Ó Senhor existente nas 3 fases do tempo, ó Filho de Jagannatha Mishra, ó Senhor acompanhado por seus servos, filhos e esposas, eu ofereço minhas respeitosas reverências a você. Todas as glórias a Shri Krishna Chaitanya, o amado de Lakshmi Devi. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya, a quem o Senhor Nityananda é muitíssimo querido. Todas as glórias ao rei de Vaikunta, que agora se tornou o rei dos sannyasis. Glórias e mais glórias aos devotos do Senhor. Glórias e mais glórias ao Senhor Gaurachandra, o amigo dos caídos. Ó Senhor, por favor, acomode seus pés na poltrona de meu coração. Ó meus irmãos, com atenção indivisa, ouçam por favor este Sheshakanda, o qual narra as atividades do Senhor Chaitanya após a aceitação da ordem de vida renunciada e sua viagem para Jagannatha Puri. Após aceitar sannyasa, o rei de Vaikunta pernoitou em Kantakanagara. No mesmo instante que se concluiu a cerimônia de sannyasa, o Senhor ordenou a Mukunda que cantasse um kirtana. Dizendo, cante, cante, o Senhor começou a dançar. Rodeando-o pelas 4 direções, os devotos cantavam em coro. O Senhor suspirava, ria, transpirava, tremia, chorava, arrepiava-se,
Desconheço todos os ilimitados sintomas de êxtase por ele manifestos. Ele rugia como milhões de leões. Se caía ao chão, o tremor proveniente assustava todos os seus espectadores. Atirando em qualquer direção sua danda e seu kamandalu, o rei de Vaikunta enlouquecia de amor por uma pessoa que não era outrem, senão ele mesmo. Dançando e girando, ele foi até seu guru de sannyasa e o abraçou com grande prazer. Com um misericordioso abraço do Senhor, Keshava Bharati obteve amor estático pelo Senhor Krishna. Tomado de êxtase, Keshava Bharati atirou longe sua danda e seu kamandalu, exclamando o nome de Hari, o impoluto Keshava Bharati dançava. Agora, sem qualquer consciência externa, Keshava Bharati desfrutava do néctar do amor estático. Sem dar-se conta de que suas vestes já não mais cobriam seu corpo, rolava ele despreocupadamente pelo chão. Vendo a misericórdia dada pelo Senhor Chaitanya a Keshava Bharati, todos ficaram satisfeitos e exclamaram, Hari, Hari! Enquanto Chaitanya Mahaprabhu alegremente dançava com seu guru de sannyasa, assistindo-os, todos os devotos clamavam o santo nome do Senhor Hari. O grandioso sannyasi Keshava Bharati dançava com o Senhor Supremo, quem mesmo os 4 Vedas consideram difícil de se ver no transe meditativo. Porque o mestre dos ilimitados universos tornou-se seu discípulo, ofereço minhas repetidas reverências aos pés de Keshava Bharati. Por toda a noite, o rei de Vaikunta dançou com seu guru. Quando o sol nascente se fez perceber, o Senhor pediu a seu guru permissão para sair. Ele disse, entrarei na floresta, e lá encontrarei o Senhor de minha vida, o Senhor Krishna Chandra. Keshava Bharati respondeu, eu irei com você, em sua companhia desfrutarei da felicidade da execução de Sankirtana. Shri Chaitanya autorizou que seu sannyasa guru o acompanhasse, caminharia ele na frente e o Senhor Chaitanya atrás. Preparando-se para partir, o Senhor abraçou Chandrasekharacharya e chorou sonoramente. Chaitanya Mahaprabhu disse a ele, por favor, volte para casa e informe a todos os Vaishnavas que parti para a floresta. Por favor, volte para casa sem qualquer infelicidade. Sou um eterno prisioneiro em seu coração. Você é meu pai e eu sou seu filho. Você é meu associado eterno. Tendo dito estas palavras, o Senhor Chaitanya partiu. Chandrasekhara foi então subjugado por intensas emoções e assim desfaleceu. Ninguém poderia compreender a inconcebível potência do Senhor. Potência esta que mantém vivos os devotos mesmo quando dolorosamente separados dele. Transcorrido breve intervalo, Chandrasekharacharya recobrou a sua consciência e então apressou-se para Navadvipa. Ao chegar a Navadvipa, Chandrasekhara informou a todos que o Senhor do Universo havia partido para a floresta. A notícia trazida por Shri Chandrasekhara afligiu todos os devotos, que choraram no suplício da separação. Lamentação era tudo o que se ouvia de milhões de bocas. É-me impossível descrever como todos se lamentavam. Adwaita Acharya disse, eu não conseguirei viver. O som do comovente choro de Adwaita derretia mesmo os corações mais cruéis, mesmo os corações duros como pedra seca ou madeira. A mera audição dessa notícia fez com que Adwaita caísse inconsciente ao chão. Nenhum sinal de vida se fazia ver em seu corpo. Satidevi estava imóvel como um boneco de madeira, atordoada pelo intenso sofrimento, ela nada dizia. As demais mulheres, honradas esposas de Vaishnavas, choravam caídas ao chão. Agora que meu senhor foi embora, perguntou-se Shri Adwaita, que razão há para que eu continue vivendo? Hoje irei me atirar no Ganges. Caso me detenham durante o dia, afogar-me-ei durante a noite. Distantes do Senhor, todos se sentiam como Adwaita, melancólicos e ansiosos estavam os devotos. Não se encontrava nenhum coração feliz. Todos os devotos sentiam-se doentes e desejosos de abandonar os seus corpos. Embora os devotos fossem naturalmente instruídos e pacíficos, estavam agora ansiosos e com a mente muito turbulenta. Ao que os devotos decidiram findar suas vidas e sua miséria intolerável, uma voz celestial repentinamente foi ouvida. Do céu vieram os dizeres, ó devotos liderados por Adwaita, não se sintam infelizes. Cada um de vocês, por favor, alegremente adore o Senhor Krishna Chandra. Em alguns dias o Senhor de vocês retornará e vocês se encontrarão novamente. Esqueçam essa decisão de abandonarem os seus corpos.
Todos vocês desfrutarão de passatempos com o Senhor como fizeram antes. Tendo ouvido esta mensagem dos céus, os devotos rejeitaram em seus corações a ideia de abandonar os seus corpos. Sentados ao redor de Satidevi, os devotos se refugiaram no cantar dos santos nomes do Senhor Chaitanya e de suas qualidades transcendentais. Entre mentes, sempre cantando os nomes do Senhor Hari, Shri Chaitanya, a joia dos sannyasis, viajava para o oeste. Com ele estavam Nityananda, Mukunda, Gadadhara e Keshava Bharati, que caminhava à frente. Caminhando como um leão enlouquecido, Chaitanya Mahaprabhu era acompanhado por milhares e milhões de seguidores chorosos. Por toda parte, lamuriosos seguidores caminhavam e transformavam a grama da floresta em assoalho. Com sincera compaixão, o Senhor se dirigiu a eles. Todos vocês, por favor, retornem para casa e cantem o santo nome do Senhor Krishna. Tenham o Senhor Krishna como a maior riqueza de suas vidas. Tornem-no a própria vida de vocês. Que o néctar desejado por Brahma, Shiva, Shukadeva e todos os grandes sábios sempre esteja em seus corações. Ao receberem esta bênção, todos choraram ruidosamente, como se controlados ou em transe, voltaram eles todos para suas casas. O Senhor Chaitanya então visitou Radhadesha, tornando o distrito ditoso e sagrado. Radhadesha é muito bonito de se contemplar com suas árvores ashvata por toda parte. Vacas pastavam pacificamente pela paisagem natural. Diante deste cenário, o Senhor começou a dançar venturosamente e a exclamar: Hari, Hari! Rapidamente, reunindo-se ao seu redor, os devotos fizeram um grande Sankirtana. O rei de Vaikunta cantou rugientemente o nome de Hari. Ouvindo seu rugir, todos no universo tiveram seus corações purificados. Assim foi que o Senhor Chaitanya santificou Radhadesha. Qualquer direção que o Senhor tomasse, ele o fazia dançando continuamente. Chaitanya Mahaprabhu disse: Eu irei para a floresta, onde se encontra a deidade de Vakreshvara. Tal floresta é calma e reservada. Dançando e cantando em êxtase, o Senhor prosseguiu acompanhado de seus seguidores. Tão maravilhosa era sua dança que os residentes locais de por onde ele passava seguiam o Senhor no Kirtana. Muito embora jamais houvesse sido feito Sankirtana nessa área, e muito embora ninguém jamais houvesse visto alguém chorar em amor estático pelo Senhor Krishna, as pessoas em geral, ao verem o Senhor Chaitanya, colocavam-se a chorar e a dançar de maneira surpreendente. Atirando-se ao chão, elas ofereciam reverências dandavats. Dentre a multidão havia alguns poucos pecadores deploráveis que perguntavam: por que tanta choradeira? Pela misericórdia do Senhor, todos foram tomados de amor estático, o que os fazia chorar e rolar pelo chão. Salvo poucos fantasmas e demônios, todos os mundos cantavam os nomes do Senhor Chaitanya. Saibam, por favor, que todo aquele que se recusa a cantar o santo nome de Shri Krishna Chaitanya é uma espécie de pessoa pecaminosa. Assim, acompanhado por seus devotos, o rei de Vaikunta desfrutava do néctar da dança. Finalmente, na aproximação do fim do dia, Shri Chaitanya e seus associados chegaram a uma vila. Na casa de um brahmana santo dessa vila passaram a noite. Após aceitar sua refeição, o Senhor deitou-se para dormir. Ao redor do Senhor dormiram também todos os devotos. Algumas poucas horas do alvorecer, o Senhor Chaitanya roubou-se silenciosamente do restante dos devotos e partiu para algum destino desconhecido. Ao acordarem e não verem o Senhor, os devotos choraram em intenso desespero. Eles perguntaram por ele em toda parte da vila, mas em vão. Após não o encontrarem na vila, foram então procurá-lo fora dela. Absorto no enlevo do amor ao Supremo, o rei de Vaikunta chorava e gemia ruidosamente, enquanto caminhava por uma extensa campina gramada. Krishna, meu mestre, Krishna, meu pai, clamava choroso o mestre de todas as almas. O clamor choroso do melhor dos sannyasis viajou por muitos e muitos quilômetros. Conquanto significativamente distantes de onde chorava o Senhor, os devotos, a buscarem-no, ouviram seu pranto singular. Seguindo a rota do som, eles se encontraram com o Senhor, que chorava sem qualquer direção. Ao verem o seu amado Senhor chorando, os devotos também começaram a chorar. E Mukunda, então, deu início ao cantar de um Kirtana. Quando o Senhor ouviu o Kirtana, entregou-se rapidamente a dançar. Rodeando-o nas 4 direções, os devotos alegremente cantaram em acompanhamento ao Kirtana iniciado por Mukunda. Toda a trajetória que seguia continuava o Senhor dançando ininterruptamente, com os devotos cantando com alegria
Chaitanya Mahaprabhu seguiu desta maneira para o oeste. Quando a cerca de 13 quilômetros de Vrakeshvara Tirtha, o Sr. Chaitanya decidiu mudar a sua rota. Sem por nenhum instante descontinuar a sua dança, o Senhor alegremente interrompeu seu rumar para o oeste e colocou-se novamente em direção ao leste. Repleto de interminável felicidade, Sri Chaitanya ria muito alto. Finalmente, relevando o mistério por detrás de seu rir e de seu mudar de direção, o Senhor disse: irei para Jagannatha Puri. Assim o farei porque assim me ordenou pessoalmente o Senhor Jagannatha. Ele me disse: venha sem demora para Jagannatha Puri. Seguindo para o leste, falou o Senhor Chaitanya essas palavras. Aliviados ficaram os devotos ao tomarem conhecimento do plano do Senhor. Unicamente a pessoa que obteve a misericórdia do Senhor pode entender os seus desejos íntimos. Quem poderia estabelecer a razão para o Senhor colocar-se em direção a Vakreshvara Tirtha e então decidir não ir mais? Eu desconfio que sua viagem a Radhadesha tenha sido um artifício para que ele pudesse abençoar os seus residentes. Subjugado pela bem-aventurança do amor estático, novamente viajava Sri Chaitanya em direção ao Ganges. Por seu caminho, o Senhor via que todos estavam desinteressados no serviço devocional. Ninguém sabia nada sobre Kirtana, em boca alguma estava presente o cantar dos nomes de Krishna. Por isso, atormentado, Chaitanya Mahaprabhu disse: por que vim a esta terra onde jamais se canta o nome de Krishna? Tão grave foi meu erro de pôr estas terras a andar que terei agora de abandonar o meu corpo. Logo que o Senhor assim pensou, passou por ele um grupo de jovens vaqueiros pastoreando as vacas. Dentre os jovens havia um especialmente piedoso, o qual repetidamente começou a cantar os santos nomes do Senhor Hari. Ao ouvir o garoto cantar, Shri Chaitanya ficou muito contente. Quando ouviu Hari Bole partir da boca do garoto, o Senhor disse com grande alegria: em nenhuma das vilas que visitei nos últimos 2 ou 3 dias ouvi de boca alguma o nome do Senhor Hari. Muito de repente, então, ouvi o nome de Hari da boca de um jovem rapaz. Qual é a razão para isso? Por favor, expliquem-me, e ouvirei com atenção. Então o Senhor voltou a falar: a que distância estamos do Ganges? Os devotos responderam: estamos a 3 horas de caminhada. O Senhor então concluiu: esta é a grande glória de Ganga Devi. Ela ensina o cantar dos santos nomes do Senhor Krishna. Só para lembrar que essa passagem aqui, o Brahmarshi ele comentou ontem que esses rapazes, quando eles passam por Chaitanya, eles recitam os nomes, é por inspiração de Nityananda. Então, Nityananda inspira eles no coração a cantarem os santos nomes, já que ele não encontrou ninguém no caminho que cantasse os santos nomes, e isso deixou ele desolado. Então, esse é um trecho do Chaitanya Bhagavata sobre o período seguinte à tomada de sannyasa de Chaitanya. E aí ele está se direcionando para Jagannatha Puri, e em Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu ele vai executar diversos passatempos, principalmente com a deidade de Jagannatha. Tem a limpeza do templo de Jagannatha, tem os passatempos do recebimento de Lakshmi Devi, tem os passatempos com o rei. Então eu vou trazer alguns passatempos agora desse período, depois dessa viagem de Chaitanya, do Chaitanya Mangala, que agora vocês vão perceber que a leitura é diferente. Tem um humor específico de Chaitanya Bhagavata, agora o Chaitanya Mangala vai ter outra forma de apresentar, com trechinhos mais curtos, esses passatempos. E mais bem focados, assim, mais específicos. O Senhor Chaitanya visita o sul da Índia, Sheshakanda. Todas as glórias a Narahari, cujo Senhor e a vida é Gadadhara Pandita. Por favor, mostre sua misericórdia e contemple-me favoravelmente. Agora vou descrever os passatempos finais do Senhor Chaitanya. Este oceano de néctar irá inundar o ouvinte de bem-aventurança transcendental. Sarvabhauma Bhattacharya passou seus dias e suas noites felizes cantando os santos nomes do Senhor, depois de deixar Jagannatha Puri. Gaurahari viajou para o sul até Kurmakshetra. Nesta vila ele conheceu 2 brahmanes chamados Kurma e Vasudeva. Vendo a forma estonteantemente atrativa de Gauranga, eles se purificaram e entraram em êxtase espiritual. O dourado monte Sumero estava diante deles com suas mãos auspiciosas e longos braços que chegavam aos joelhos. Os ombros de Gaurahari eram fortes e se assemelhavam aos de um leão poderoso. Seus olhos eram grandes, amplos e expansivos.
Os Brahmanes estavam convencidos de que Shri Gaurachandra era na verdade o próprio Senhor Krishna. Chorando, caíram prostrados diante dos pés de lótus do Senhor Chaitanya. O mundo inteiro chorou com eles. O Senhor Chaitanya os levantou e os abraçou. Com uma doce voz, Gauranga disse: Ó Brahmanes, por favor, ouça com atenção. Com que propósito vocês vieram a este mundo? Na era de Kali, a única religião é o canto congregacional dos santos nomes do Senhor Hari. Quem faz Harinama Sankirtana possui um raro e valioso tesouro. Por favor, sempre façam Sankirtana. Dancem felizes e deixem que os outros tomem parte. Assim vocês serão liberados do apego material. Terminando a sua pregação, Gauranga saiu de lá e viajou célebre para Jada Nirshinha Kshetra. Ele ia saborear o doce humor de Krishna Prema. Deixa eu pegar um outro aqui. O aparecimento de Jada Nirshinha. Ouçam atentamente a descrição do aparecimento de Jada Nirshinha. Um fazendeiro de nome Punruya Goyala viveu por aqui. Ele plantou uma grande horta de pepinos e passava a noite inteira tomando conta dela. Numa noite em que ele não estava de guarda, um javali devorou uma touceira de pepinos. Na noite seguinte, manteve-se de tocaia com arco e flechas para matar o javali. O javali selvagem cantou Rama quando foi atingido por uma das flechas do fazendeiro e foi se esconder numa gruta das montanhas próximas dali. Perplexo, o fazendeiro ficou imaginando como um animal chucro como um porco pode cantar o nome do Senhor Rama. Ficou pensando se não seria o próprio Senhor que aparecera disfarçado como um javali. Indo até o lado de fora da caverna, o fazendeiro perguntou para aquele porco: Quem é você? Quem é você? Não houve resposta. Com medo e triste, o fazendeiro jejuou por 2 dias. Ele ficou pensando: O que eu fiz? Sou o mais baixo entre os homens, pecador e descrente. Não há patife maior do que eu. Sentindo compaixão daquele fazendeiro, o misericordioso Senhor falou-lhe do céu: Sou o próprio Deus, você me feriu com a sua flecha porque comi os seus pepinos. Agora não se preocupe, vá para sua casa. O fazendeiro se tornou um sem casta e continuou jejuando. Novamente o Senhor falou do céu: Seu fazendeiro tolo, por que você está sofrendo tanto à toa? Você não cometeu nenhuma ofensa. Desta maneira pare de jejuar e vá para sua casa. O fazendeiro respondeu: Mas eu o feri com as minhas flechas. Assim, para que serve a minha vida? Mesmo se morrer, não posso escapar da minha ofensa. Yamaraja, o deus da morte, irá me punir, me surrando. Como posso me purificar? O Senhor então respondeu: Você não cometeu nenhuma ofensa, não se preocupe, estou imensamente satisfeito com você. O fazendeiro argumentou: Então está bem, já que tu asseguras, abandonarei o meu medo. Mas como saberei que estou livre da ofensa de ter atirado uma flecha naquele javali? Se puder ver com os meus próprios olhos, então ficarei satisfeito. Então irei informar ao rei e tu serás minha testemunha. Se te tornares minha testemunha, ficarei muito satisfeito. O Senhor disse: Está bem, satisfarei o teu desejo e lhe darei esta bênção. Ao ouvir isso, o fazendeiro correu feliz até o palácio real. Quando chegou à porta do palácio, foi dizendo: Ouça, ó porteiro, por favor, informe ao rei esta minha história inigualável e maravilhosa. O rei irá gostar dela. Em seguida, o fazendeiro recebeu permissão para entrar no palácio e contar sua história ao rei. O rei ficou atônito ao ouvir que Deus havia assumido a forma de um javali e indagou ao fazendeiro: Isto é realmente verdade? Sim, meu senhor, vamos juntos até lá, então tuas dúvidas serão dissipadas. Chaitanya manterá a sua promessa e irá te contar tudo. O rei continuou: Se ouvir Chaitanya dar esta ordem, serei seu servo por toda a minha vida. O rei e o fazendeiro foram até a caverna na montanha onde estava o javali. O rei caiu prostrado diante da entrada da caverna e ofereceu orações a Chaitanya. O coração do Senhor ficou derretido ao ver a humildade e sinceridade do rei. O Senhor disse: Ó rei, acredite nas palavras do fazendeiro. Agora despeje leite nesta caverna, que você me alcançará. Deleitado ao ouvir o Senhor falar, o rei despejou leite na entrada da caverna. De repente, debaixo do chão, um coque de cabelo apareceu. Realizando que uma deidade do Senhor estava se manifestando, todo mundo entrou em bem-aventurança e começou a cantar os santos nomes de Hari, tocando instrumentos musicais. Quanto mais leite era despejado, mais ia surgindo a forma transcendental do Senhor. A cabeça e a face, peito, braços, barriga e pernas. Apesar de continuarem despejando leite, o Senhor preferiu não revelar os seus pés de lótus. Do céu, o Senhor disse:
Vocês não verão os meus pés, não despejem mais leite. O rei sentia-se em êxtase por testemunhar a aparição do Senhor. Entretanto, também se lamentou por não poder ver os pés de lótus do Senhor. Fez arranjos para um solene Mahotsava, um festival em honra à deidade, oferecendo comida opulenta, vestes e arati. Enquanto contemplava o Senhor com devoção, o coração do rei se encheu de satisfação. Um dia, um mercador e 2 mulheres foram até ali para terem um darshana da deidade. Depois de verem a deidade, o mercador prestou reverências e saiu do templo. Abruptamente a porta fechou-se atrás do mercador, deixando as 2 mulheres presas ali dentro. Através da porta, ele pôde ouvir o Senhor falando com as mulheres. Em grande ansiedade, o mercador começou a orar para o Senhor em voz alta. O misericordioso Senhor respondeu, destravando a porta do templo. O mercador viu a coisa mais espantosa quando reingressou ao templo. As 2 mulheres haviam se transformado em estátuas de pedra e estavam diante do Senhor. Considerando-se muito afortunado, o mercador caiu aos pés do Senhor orando. Ó Senhor, por favor, dê-me a bênção que tu terás o teu nome posto atrás do meu. Meus pais deram-me o nome de Jada. Assim, meu Senhor, desejo que tenhas este nome. Esta é a história da deidade chamada Jada Nrsimha, que apareceu juntamente com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Eu trouxe esses passatempos diferentes um pouco também, porque a gente tem uns que a gente já são mais famosos, a gente está acostumado a ouvir, mas para ressaltar que Chaitanya Mahaprabhu ele encontrava com grandes personalidades e ele também encontrava com personalidades comuns, né? Aparentemente comuns, assim, tinha essa história do fazendeiro e tudo mais. Então ele estava constantemente oferecendo misericórdia, né? Ele estava vivo aqui na Terra, 24 horas por dia, executando essas atividades transcendentais. O Senhor Chaitanya encontra com o Ramanandaraya. Essa passagem ela é bem longa, ela tem várias instruções e no Chaitanya Mangala ela está mais curtinha, então por isso que eu vou trazer ela aqui, porque ela é até base do livro de Chandramukha Swami, Segredos do Amor a Deus, que é esse diálogo entre Ramanandaraya e Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, nessa fase de sannyasa, ele vai ter vários diálogos intelectuais, filosóficos, que são importantes para a estruturação do movimento de Sankirtana. O Senhor Chaitanya encontra com Ramanandaraya. No dia seguinte, Gauranga e seu grupo partiram de Jada Nrsimha, continuando para o sul. Absorto no êxtase de Krishna Prema, o Senhor chegou a Kanchi, a joia mais valiosa entre as cidades que dão prazer aos olhos. Apesar do Senhor Chaitanya nunca olhar para a face de um desfrutador dos sentidos, foi fazer uma visita ao rei. O Senhor disse ao porteiro do palácio que deseja se encontrar com o rei. Enquanto isso, o rei se ocupava em adorar a sua deidade pessoal em seus aposentos privados. Quando o porteiro informou-lhe que um grande sannyasi desejava vê-lo, o rei se manteve em silêncio, continuando a sua adoração. O porteiro ficou com medo que tivesse ofendido ao rei, uma vez que seu amo se mantivera em silêncio. Correu de volta até o Senhor Gauranga e disse: Não pude anunciar-te ao rei porque ele está fazendo puja em seus aposentos privados. Ninguém ousa incomodá-lo nesta situação. Sorrindo por dentro, o Senhor ignorou o aviso do porteiro e adentrou ao palácio para encontrar-se pessoalmente com o rei. Gauranga ficou na entrada do aposento, onde o rei fazia o puja, onde o rei Ramanandaraya estava adorando sua deidade. Enquanto o rei meditava em Krishna, sua mente exibiu-lhe a forma do Senhor Gauranga. Confuso, cantou Hare Krishna e começou a meditar novamente. Novamente viu o Senhor Gauranga ao invés de Krishna. Ele pensou: o que está acontecendo? Quem que eu estou vendo? Com firme determinação, o rei começou a meditar novamente. Novamente, Gauranga apareceu em seu coração. Confuso, o rei parou de meditar e abriu os olhos. De repente, viu Gauranga, o melhor entre os sannyasis, bem diante dele. O rei se levantou respeitosamente e adorou os pés de lótus do Senhor. Estava maravilhado com a esplêndida beleza da forma dourada de Gauranga. Seu coração se encheu de alegria. Estava surpreso como o Senhor havia aparecido subitamente em seus aposentos privados. Sorrindo, Ramanandaraya disse: Como entrastes em minha mente durante minha meditação? Sou extremamente afortunado por poder contemplar os teus pés de lótus. O Senhor Chaitanya disse: Por que não estavas atento? Podes me reconhecer, mas vim para levar-te comigo. Gaurahari riu alto e em seguida manifestou sua forma dourada na deidade branca do Senhor que estava sendo adorada por Ramanandaraya. Abandonando a sua forma dourada, Gauranga assumiu a forma de Krishna, de compleição azul escura. Ele tinha uma flauta, usava um dote amarelo e uma pena de pavão em sua cabeça.
estava adornado com ornamentos divinos e uma maravilhosa guirlanda de flores da floresta. O rei se encheu de alegria ao ver esta forma. Então, num instante, o Senhor reassumiu a sua forma dourada como o Senhor Gouranga. Os pássaros, animais, árvores, folhas, trepadeiras e tudo mais refletia a esplendorosa aura de ouro derretida do Senhor Gouranga. Embravecido, Ramanandaraya caiu aos pés de Chaitanya, agarrou os pés de lótus do Senhor e ficou completamente inconsciente. O Senhor Chaitanya o levantou, tomando-o pela mão, e andaram para fora. Lochana Das assim descreve o maravilhoso passatempo do Senhor Chaitanya se encontrando com Ramanandaraya. Então, depois disso, Ramanandaraya vai junto com Chaitanya e eles vão ter um diálogo filosófico na beira do mar. E aí tem livros sobre isso, essa parte é bem interessante, que vai estabelecer a essência do princípio de movimento de Chaitanya Mahaprabhu. Então tem vários passatempos, eu estou escolhendo aqui, fazendo uma seleção para ver qual que... A estrada mental para Kanai Natashala. Então aqui é quando um brahmachari que servia Chaitanya Nrsimhananda foi construir uma estrada mental para o seu senhor, Chaitanya Mahaprabhu. Ouçam os passatempos transcendentais do senhor Gaurahari, que não tem paralelos nestes três mundos. Um dia, Nrsimhananda meditou em uma estrada elevada, feita de coral, pérolas, ouro, joias e gemas variadas. Para o prazer de Krishna, ele havia concebido esta estrada que ia até Mathura. Antes que Nrsimhananda pudesse concluir a estrada, o Senhor Supremo veio levá-lo de volta para casa, de volta ao Supremo. Nrsimhananda estava triste porque só havia completado a estrada até Kanai Natashala. Atento para essa estrada, o Senhor Chaitanya subitamente mudou de rumo e começou a caminhar por ela. Nenhum dos seus associados sabia para onde Gauranga estava indo. Logo, Gauranga chegou a Kanai Natashala e voltou ao seu caminho anterior. Os movimentos misteriosos fizeram que Paramananda Puri indagasse o que ocorrera. Explicando tudo, o Senhor Chaitanya disse: Nrsimhananda criou uma opulenta estrada bem decorada e elevada em sua mente para facilitar a minha jornada de Purushottama Kshetra até Mathura. Para satisfazer seu desejo devocional, viajei por esta estrada. Lochana Dasa saboreia relatar este inconcebível e bem-aventurado passatempo de Shri Gauranga Mahaprabhu. Em Nilachala, o Senhor Chaitanya e seus seguidores saborearam o êxtase de Harinama, Samkirtana dia após dia. Gradualmente, devotos de diferentes países vinham ficar com o Senhor Gauranga. Um dia, de repente, Gauranga decidiu visitar Mathura. Sua ansiedade chegou ao ponto de loucura. Quando o Senhor Gauranga começou a jornada, seu êxtase intensificou e ele começou a correr como um leão. Seus associados não podiam estar tranquilos. Quando Gaurahari entrou na floresta de Jarikanda, ele fez com que os pássaros, animais, árvores e pedras chorassem com ele. Esquecendo-se de sua inimizade natural, os veados e os tigres dançaram juntos, muito felizes. Todos os animais da floresta alcançaram a perfeição da vida por receberem o raro presente de Krishna Prema, diretamente do Senhor Chaitanya. Gradativamente, Gauranga chegou à cidade santa de Varanasi, o lar dos sannyasis mais elevados. Prestou respeitos a Vishveshvara Shiva e caminhou até Prayaga, onde tomou Darshana de Akshaya Vata e se banhou no Triveni, que é a confluência do Ganges, de Yamuna e o rio Sarasvati. Determinado e movendo-se como um elefante louco, Mahaprabhu seguiu para Vrindavana. De Prayaga ele foi para Agravana, visitou o ashram de Jamadagni Muni, viu também Renuka Grama, que foi assim chamada em homenagem à esposa de Jamadagni. Este foi o local de nascimento de Parashurama, o grande guerreiro entre os Dashavataras. Depois de ter um darshana do rio Jamuna, que sempre fluiu através de Vrindavana, Mahaprabhu chegou a Radhagrama. Por fim, Mahaprabhu entrou em Gokula, Vrindavana. Agora ele estava completamente louco de amor por Deus. O coração de Gauranga estava inundado de Krishna Prema. Com grande esforço, pôde controlar os seus sentimentos. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu chegou, está indo para Vrindavana,
E aqui ele tem êxtases profundos, assim, com essa chegada em Vrindavana. Eu vou ler só um trechinho de quando ele faz o passeio para o Vrajamandala, porque é bem grande, para a gente poder ir para os êxtases finais. Então é uma mistura, ele vai encontrando com os reis, ele vai fazendo a pregação, ele vai executando esses passatempos, ele vai entrando cada vez mais nesse humor íntimo, interno de êxtase, vai se entregando cada vez mais a esse humor de Mahabhava, de Radharani. O Senhor Chaitanya passeia por Vrajamandala. Em êxtase, o Senhor Chaitanya viu a floresta de Madhavana. À distância, viu o perfil da cidade celestial de Mathura Puri. Neste ponto, o Senhor Chaitanya quase que caiu inconsciente devido à intensidade de seu êxtase. Andando pela estrada, Gauranga gritava, Akrura! Akrura! Sentindo êxtase de separação de Mathura, o Senhor Chaitanya perdeu a consciência exterior. Por 3 dias ficou deitado na poeira de Vrindavana, imerso em Vrajabhava. Os transentes ficavam imaginando a sua identidade. Agora, imaginem o sentimento dos seus associados de querer cuidar dele, porque ele estava nesse estado. Eles acompanharam todo o processo de Chaitanya Navadvipa e agora eles veem, imagina, seu senhor caído no chão por 3 dias, né? Krishna Dasa, um elevado brahmane de Mathura, pensou, de onde veio esta personalidade? Sou muito afortunado em ver os seus pés. Parece ser Shukadeva ou Pralada. Voltando à consciência exterior, o Senhor Chaitanya perguntou, Ó Brahmane, quem é você? Qual é o seu nome? O Brahmane respondeu, meu nome é Krishna Dasa. Ao ouvir isso, Gauranga riu bastante e então disse, você sabe tudo sobre Krishna. Seu nome me dá grande satisfação. Assim desejo que seja o meu guia no Dhamma. Mathura Mandala é o local favorito dos passatempos de Krishna. Uma vez que você nasceu aqui e é um grande devoto, com certeza deve conhecer os diferentes locais dos passatempos de Krishna. Agora, por favor, mostre-me estes locais. Krishna Dasa disse, eu não conheço todos os locais, mas conheço as 12 florestas. Gauranga riu e o empoderou com pleno conhecimento do Dhamma. No mesmo instante, o Brahmana disse, meu senhor, vou te mostrar todas as lila stanas, locais dos passatempos aqui. Vou te contar os passatempos desde o nascimento de Krishna até a morte de Kamsa. Compreendo que és, na verdade, o próprio filho de Nanda Maharaj. De alguma maneira, tu me destes o conhecimento de todos os locais e passatempos de Shri Krishna em Mathura Mandala. Contente com o Brahmana, o Senhor Chaitanya o colocou em seu colo e começou a cantar as glórias do Senhor Krishna. A noite toda, Gauranga ficou na casa de Krishna Dasa falando sobre Mathura. Krishna Dasa disse, em Mathura Mandala, o rio de Yamuna é mais afortunado, porque Krishna realizou muitos passatempos em ambas as margens. Existem 5 florestas na parte oriental do Yamuna, e 7 na margem ocidental. Krishna realizou passatempos em ambas as margens. Entretanto, somente os devotos compreendem o seu significado. O palácio de Kamsa, em Mathura, situava-se perto do Yamuna. 8 milhas ao norte está a floresta de Vrindavana, onde Shri Krishna realizou muitos passatempos repletos de rasa. Kumudvana fica a sudoeste, margeando Mathura. Kadiravana é ao norte, Talavana e Madhuvana estão situadas 4 milhas ao sul de Mathura. Kamyavana não é longe de Mathura, Kalyadara fica na margem oeste do Yamuna. A colina de Govardhana ergue-se majestática 4 milhas a oeste de Mathura. A floresta de Bahulavana existe a noroeste de Mathura. Estas são as 7 florestas localizadas na margem ocidental do Yamuna. Agora vou descrever as 5 florestas na margem oriental do Yamuna, Mahavana. É próxima ao Yamuna, a 8 milhas de Mathura. A oeste de Mahavana há uma floresta chamada Vishva. A 2 milhas ao norte de Mahavana está a floresta de Lohavana. E aí vai continuando com Krishna Dasa descrevendo em detalhes, primeiro contando em detalhes para Chaitanya Mahaprabhu o local dos passatempos de Krishna, no qual ele foi empoderado para tal. E o primeiro local que Chaitanya Mahaprabhu pede para Krishna Dasa levar ele é para a casa de Uddhava. Então esse é o primeiro local que ele pede. E me conte sobre ele, me conte as realizações, me conte a história dessa grande personalidade Uddhava. Então esse passatempo ele é longo, porque Krishna Dasa vai levando Chaitanya Mahaprabhu em cada um dos locais. Então vai levar no local da Rasa Lila, vai levar no local onde Kaliya tentou atacar os vaqueirinhos e Krishna dançou sobre a cabeça. Então, e Chaitanya Mahaprabhu vai desfrutando do seu guia transcendental e ele vai entrando em êxtase nesse processo. Então, quem quiser, o Chaitanya Mangala em PDF eu posso enviar por e-mail, tá?
que aí depois pode ler completo esse passatempo. Krishna retorna para Vraja como Gauranga. Depois de toda essa peregrinação do próprio Krishna nos seus próprios damas sagrados, com Krishna Dasa, tem essa história. Todos os Vaishnavas ansiavam em ver Gauranga. Apesar de terem visto Gauranga apenas uma vez, não puderam esquecer-se dele. Devido à afeição transcendental, eles não puderam se controlar. Velhos, meninos, mulheres, homens e até mesmo os tolos concordavam todos que Shri Chaitanya era o próprio Senhor Shri Krishna. Um Vrajabasi disse: Krishna voltou para Mathura para ver os locais de seus passatempos. Outro disse: se ele não é Krishna, então por que posa na posição curvada em 3 pontos e vive chamando por Radha? Os Vrajabasis ficavam com Gauranga o dia e a noite inteiros. Não queriam deixá-lo por 1 segundo. O Senhor Chaitanya viu cada uma das árvores e lila estanas, locais de passatempo, um depois do outro. Tudo na floresta de Vrindavana estava completamente cheio de amor. O Senhor Chaitanya manifestou-se em cada uma das casas de Mathura Mandala. Alguns o viram como uma criança, outros o viram desfrutar seus passatempos juvenis, alguns ouviram-no tocar sua flauta encantadora, outros, loucos de prema, abraçaram Gauranga como seu esposo. Todo mundo considerava-o como sendo seu. Quando Gaura Hari vagava pela floresta, as árvores, as trepadeiras e as flores se derretiam de êxtase. As abelhas, os cucos e pavões chegavam rapidamente para junto do Senhor. Eles levantavam suas cabeças para saborearem a doçura da face de Gaura Chandra. O Senhor reciprocava com todas as criaturas pelo olhar amoroso que dirigia a elas. Todo mundo soube que Gauranga era na realidade Krishna, disfarçado como um sannyasi. Assim, Mahaprabhu terminou seu passeio por Mathura e voltou para Nilachala. Lochanadasa sente grande deleite em descrever os bem-aventurados passatempos de Gauranga em Mathura Mandala. Aqui tem o passatempo que Gauranga visita Navadvipa e Satimata, que o Brahmarshi até contou uma partezinha dele ontem. Vou ler esse aqui, o último do Chaitanya Mangala, e vou passar para o Shri Chaitanya Charitamrita. O rei vê Jagannatha como o Senhor Chaitanya. Chegando a Nilachala, o Senhor pensou: logo irei ver o Senhor Jagannatha. Sentindo uma atração intensa, o Senhor cantava enquanto corria para o templo. Ha! Jagannatha! Gauranga soltou um rugido na porta do leão, a entrada principal do templo da grande estrada. As pessoas locais sentiram ilimitada alegria ao correrem para ver o Senhor Chaitanya. O Senhor Gauraraya estava muito satisfeito com o darshana de Jagannatha. Shri Chaitanya Mahaprabhu passou o dia e noite toda fazendo kirtana e glorificando as qualidades transcendentais do Senhor Hari. Lochanadasa canta louvores a Gaura Hari. Em Nilachala, dia após dia, Mahaprabhu desfrutava fazer Sankirtana junto com seus associados íntimos. Todo dia, diferentes devotos vinham ver o Senhor Gauranga, que regularmente manifestava novos passatempos. Agora descreverei o passatempo em que o Senhor Chaitanya deu sua misericórdia para o rei Prataparudra. Apesar de atônito por ouvir as maravilhosas glórias de Gauranga, o rei Prataparudra manteve o silêncio. Um dia, quando o rei estava olhando para o Senhor Jagannatha, ele viu que o Senhor se transformara no Senhor Chaitanya, o maior entre os sannyasis. O rei pensou: o que eu vejo? Para confirmar a sua visão, foi perguntar ao Pujari: você está vendo? O Pujari respondeu: eu estou vendo o Senhor Jagannatha. O rei replicou: não quero desapontar você, mas estou vendo um sannyasi sentado na asana do Senhor Jagannatha. Diga-me a verdade, o que você está vendo? O Pujari respondeu: eu sinto muito, meu senhor, mas não vejo nada além do Senhor Jagannatha. O rei Prataparudra imaginou: então por que só eu estou vendo um sannyasi? Ouvi ilimitadas glórias deste sannyasi, agora deixe-me verificar eu mesmo. E então foi visitar o Senhor Chaitanya, o maior dos sannyasis. Encontrou Shri Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores sentados no templo de Tota Gopinatha, cantando os nomes de Hari e falando sobre Vrindavana. Na outra vez em que o rei foi ter um darshana do Senhor Jagannatha, novamente viu o Senhor Chaitanya ao invés do Senhor Jagannatha. Gaura Hari parecia o refulgente e dourado monte Sumeru. Atônito, o rei ficou convencido que o Senhor Jagannatha agora encarnara como um sannyasi. Cheio de grande afeição pelo Senhor Chaitanya, o rei foi para o templo de Tota Gopinatha para se encontrar com o Senhor. Lá não havia ninguém além do servo do Senhor, Govinda Dasa.
O rei disse: Govinda, o que devo fazer para poder ver os pés de lótus do Senhor Chaitanya? Govinda respondeu: Ó rei, não fique triste, mas não poderás vê-lo agora. O rei indagou: Quando poderei? Com sua afeição aumentada, o rei ficou na cidade o dia todo sem ir para lugar algum. O rei Prataparudra apelou humildemente pela ajuda dos devotos do Senhor Chaitanya. Puri Goswami e alguns outros decidiram ajudar o rei a se encontrar com o Senhor Gauranga. Dali a pouco, os devotos reuniram-se na casa de Kashmishra e fizeram planos de informar ao Senhor sobre o desejo do rei. Sentindo simpatia pelo Senhor, Puri Goswami se aproximou do Senhor alguns dias mais tarde e disse polidamente: Meu Senhor, desejo fazer-te um pedido, mas estou com medo. Mas, se ordenares, te direi o que é. O Senhor Chaitanya disse: Ó meu querido Puri Goswami, sob os meus pés não precisas ter medo algum. Por favor, revele o teu coração a mim. Puri Goswami então disse: Manterás a minha palavra? Depois de discutir com Kashmishra e os outros devotos, estou te dizendo que o rei Prataparudra de Nilachala é um servo pessoal do Senhor Jagannatha. Ele vem repetidamente nos solicitando ajuda para alcançar os teus pés de lótus. Se permitires, então ele poderá satisfazer este seu desejo. O Senhor Chaitanya respondeu: Ouçam todos vocês. As escrituras proíbem que um sannyasi se encontre com um rei. Como vocês sabem, sou um sannyasi e ele é um rei. Assim sendo, não tenho nada a tratar com ele. Puri Goswami argumentou: Senhor Gauranga, por favor, ouça. Ao rei ouvir isso, ele sucumbirá. Nós testemunhamos o seu intenso amor por ti. Nossas palavras vão lhe partir o coração. Hoje é o 10º dia em que o rei jejua. Ele passa os seus dias desejando de todo o coração encontrar-se contigo. O Senhor Chaitanya disse: Muito bem, por favor, tragam o rei até aqui. Todos os devotos, muito contentes, trouxeram o rei Prataparudra para ver o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Prestando reverências ao Senhor Chaitanya, o rei, em êxtase, esqueceu-se de si mesmo. Seus olhos estavam úmidos de lágrimas e pequenas pápulas surgiram em todo o seu corpo. O rei ficou tomado de emoções ao ver o esplêndido corpo de Gaurasundara. O Senhor retribuía sorrindo. De repente, o Senhor Chaitanya manifestou uma maravilhosa forma de 6 braços para o rei Prataparudra. Atônito, o rei ofereceu dandavats e então tentou se levantar. Tomado pelo êxtase, o rei cambaleou. Lágrimas rolavam de seus olhos e seu corpo ficou inteiro tomado de arrepios. As 4 direções ressoaram com Hari Nama Sankirtana. Flutuando num oceano de amor puro a Deus, o rei exclamou com uma voz embargada, cheio de lágrimas: Prabhu, Prabhu! Erguendo os braços, o rei cantava e dançava em êxtase. Haribol, Haribol, ó meu Senhor, com a tua bênção, agora minha vida é perfeita. Os devotos sentiram bem-aventurança ao verem que o rei Prataparudra alcançara Krishna Prema. O Senhor Chaitanya disse: Ouça, és o rei, teu dever principal é zelar pelos teus súditos. Os súditos são como filhos e o rei é como um pai. Esta é a essência. O Senhor Krishna concede sua misericórdia para todas as entidades vivas de forma igual. De acordo com a sua natureza, ela recebe um tipo particular de corpo. Quer alguém seja rei ou súdito, deve sofrer ou desfrutar. É pelo karma que alguém se torna rei ou súdito. Lembre-se que quem trata todos os demais como tratasse a si próprio é o verdadeiro servo do Senhor Shri Krishna. Desta maneira, o Senhor Chaitanya instruiu o rei Prataparudra, que muito feliz prestou reverências ao Senhor. Então esse é o Chaitanya Mangala. Como eu disse, quem quiser esse livro em PDF, eu posso compartilhar por e-mail. E vocês viram que tem humores bem diferentes, né? Tanto o Chaitanya Bhagavata, o Chaitanya Mangala. E outra questão bem importante, até o Brahmati comentou agora que as bênçãos de Gauranga vêm junto com as bênçãos de seus devotos, é que Chaitanya Mahaprabhu sabia da natureza pura do rei Prataparudra. Mas primeiro ele quis intensificar a vontade do rei Prataparudra de encontrar com ele, porque quanto mais esse sentimento de desejo de encontrar com Deus, de estar com Deus é intensificado, e Chaitanya faz isso muito nos seus passatempos, mais essa pessoa consegue purificar, mais forte a purificação dela, no qual tudo deixa de existir e Krishna, Chaitanya, Deus se torna a máxima prioridade. Outra coisa importante da gente reparar nesse passatempo, por isso que os passatempos eles têm que ser escutados com muita atenção, porque tem mínimos detalhes filosóficos, né? Que quando o rei tentou encontrar com Chaitanya pela própria vontade dele, deliberada, ele não conseguiu nenhuma vez.
mas quando o devoto foi falar com Chaitanya e implorar para Chaitanya para que ele encontrasse com o rei, então Chaitanya assentiu. Então foi pela misericórdia desse devoto que falou, não, ele é sincero, vai encontrar com ele, você não vai perder o seu tempo. Ele não é meramente um rei materialista, ele é um servo do Senhor autêntico. Então isso é um ponto bem importante. E aí, gente, eu vou ler, deixa eu ver que horas são. Uau! Deu 1 hora já. Tantos passatempos que eu queria trazer. Então, assim, eu vou por uma questão de eliminação aqui. Eu vou ler agora o Chaitanya Charitamrita Antya Lila, volume 2, o capítulo 19, que é os êxtases finais de Chaitanya Mahaprabhu. São vários capítulos que descrevem os êxtases de Chaitanya, desde a Gundicha, a limpeza do templo, ou quando eles levam o corpo de Haridas Thakura para a beira do mar e ele dança em êxtase com o corpo de Haridas Thakura, que é um passatempo incrível também. Mas tem o estado que Chaitanya chega, que ele está completamente imerso no humor da busca e da separação de Krishna. E é incrível as descrições desses êxtases de Chaitanya, é chocante, assim. E eu vou ler esse último capítulo que descreve esses êxtases antes de Chaitanya emergir na deidade de Jagannatha. Tem um dado momento que Chaitanya vai encontrar com a deidade de Jagannatha e ele não volta mais. Ele entra, é descrito que ele entra como um raio de luz, assim, de Jagannatha e com 48 anos, assim, né, na Terra. Então, capítulo 19. Shri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, o comportamento inconcebível do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a última leitura que eu vou fazer, só para vocês estarem cientes do tempo. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, o mais elevado de todos os devotos que não eram órfãos de mãe, falava como um louco e esfregava seu rosto contra as paredes. Dominado pelas emoções de amor estático, às vezes entrava no jardim de Jagannatha Vallabha, onde realizava os seus passatempos. A ele eu ofereço as minhas respeitosas reverências. No êxtase do amor a Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu comportava-se como um louco e todos os dias e noites conversava de maneira insana. Jagadananda Pandita era um devoto muito querido de Shri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor sentia muito prazer com as suas atividades. Sabendo que devido à saudade sua mãe ficava muitíssimo aflita, todos os anos o Senhor mandava Jagadananda Pandita a Navadvipa para consolá-lo, para consolar a mãe Sati. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse a Jagadananda Pandita, vai a Nadia e oferece minhas reverências à minha mãe. Em meu nome, toca os seus pés de lótus. Informa-lhe por mim, por favor, lembra-te de que eu venho aqui todos os dias e ofereço meus respeitos aos teus pés de lótus. Qualquer dia que desejas me alimentar, com certeza veio e aceito o que ofereceres. Abandonei o serviço a ti e aceitei o voto de sannyasa. Sendo assim, enlouqueci e destruí os princípios da religião. Mamãe, por favor, não fiques ofendida, pois eu, sendo teu filho, dependo inteiramente de ti. De acordo com tua ordem, estabeleci-me aqui em Nilachala, Jagannatha Puri. Enquanto eu estiver vivo, não deixarei este lugar. Seguindo a ordem de Paramananda Puri, Shri Chaitanya Mahaprabhu enviou para sua mãe a roupa que era a praçada deixada pelo Senhor Jagannatha após ter realizado seus passatempos como um vaqueirinho. Com muito carinho, Shri Chaitanya Mahaprabhu trouxe praçada de primeira classe do Senhor Jagannatha e em pacotes separados enviou-a para sua mãe e para os devotos em Nadia. Shri Chaitanya Mahaprabhu é a pedra mais preciosa dentre todos os devotos não órfãos de mãe. Mesmo após aceitar o voto de sannyasa, ele prestou serviço à sua mãe. Jagadananda Pandita voltou então para Nadia e, ao encontrar Satimata, transmitiu-lhe todas as saudações do Senhor. Depois encontrou-se com todos os outros devotos encabeçados por Adwaita Charya e deu-lhes a praçada de Jagannatha. Após ficar por 1 mês, pediu permissão à mãe Sati para partir. Quando foi até Adwaita Charya e também pediu sua permissão para voltar, Adwaita Charya deu-lhe uma mensagem para ser entregue a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Adwaita Charya escrevera um soneto em linguagem equívoca com um significado que Shri Chaitanya Mahaprabhu podia entender, mas que os outros não podiam. Em seu soneto, Adwaita Charya primeiro oferecia suas reverências centenas e milhares de vezes aos pés de lótus do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então apresentava a seguinte declaração a seus pés de lótus.
Por favor, informa Shri Chaitanya Mahaprabhu que está agindo como um louco, que todos aqui enlouqueceram como ele. Informa-lhe também que no mercado não há mais arroz à disposição. Aqueles que agora estão loucos de amor estático não mais se interessam pelo mundo material. Conta Shri Chaitanya Mahaprabhu que Adwaita Acharya, o qual também enlouqueceu de amor estático, falou estas palavras. Ao ouvir a declaração de Adwaita Acharya, Jagadananda Pandita pôs-se a sorrir, e ao retornar a Jagannatha Puri, Nilachala deixou Chaitanya Mahaprabhu a par de tudo. Após ouvir o soneto equívoco de Adwaita Acharya, Shri Chaitanya Mahaprabhu sorriu discretamente. Esta é a sua ordem, disse ele. Então ficou calado. Embora soubesse o segredo, Shvarupa Damodara Goswami perguntou ao Senhor: qual o significado deste soneto? Não pude compreendê-lo. Shri Chaitanya Mahaprabhu replicou: Adwaita Acharya é um grande adorador do Senhor e é muito perito nos princípios reguladores prescritos dos textos védicos. Aqui, gente. Melhorar um pouquinho o fundo, que começou uma música super alta aqui de fundo agora. Adwaita Acharya convida o Senhor Chaitanya para vir e ser adorado, e para realizar a adoração, ele mantém a deidade por algum tempo. Após concluir a adoração, ele envia a deidade a algum outro lugar. Não conheço o significado deste soneto, tampouco sei o que se passa na mente de Adwaita Acharya. Adwaita Acharya é um grande místico, ninguém pode compreendê-lo. Ele é perito em escrever sonetos incompreensíveis até para eu mesmo. Ao ouvir isto, todos os devotos ficaram atônitos, especialmente Svarupa Damodara, que se mostrou um tanto melancólico. Daquele dia em diante, o estado emocional de Shri Chaitanya Mahaprabhu mudou acentuadamente. A intensidade de seus sentimentos de saudade de Krishna simplesmente duplicou. À medida que no êxtase de Srimati Radharani seus sentimentos de saudade aumentavam a cada momento, as atividades do Senhor, tanto de dia quanto de noite, iam virando atuações selvagens e insanas. Inopinadamente surgia dentro de Shri Chaitanya Mahaprabhu a cena da partida do Senhor Krishna para Mathura, e ele passava a manifestar o sintoma de loucura estática conhecida como Udgurna. Shri Chaitanya Mahaprabhu falava como um louco, segurando Ramanandaraya pelo pescoço, e fazia perguntas a Svarupa Damodara, pensando que ele era uma gopi amiga sua. Assim como Srimati Radharani fez perguntas à sua amiga pessoal Vishaka, Shri Chaitanya Mahaprabhu, lendo o mesmíssimo verso, punha-se a falar como um louco. Minha querida amiga, onde está Krishna, que parece a lua a surgir do oceano da dinastia de Maharaj Nanda? Onde está Krishna, sua cabeça decorada com uma pena de pavão? Onde está ele? Onde está Krishna, cuja flauta produz um som tão profundo? Oh, onde está Krishna, cujo brilho corpóreo é como o reluzir da joia Indranila azul? Onde está Krishna, que é tão hábil na dança da raça? Oh, onde está aquele que pode salvar a minha vida? Por favor, dize-me onde posso encontrar Krishna, o tesouro da minha vida e o meu melhor amigo. Sentindo saudades dele, aproveito a oportunidade para condenar a providência que traçou o meu destino. A família de Maharaj Nanda é exatamente como um oceano de leite, no qual o Senhor Krishna surgiu como a lua cheia para iluminar o universo inteiro. Os olhos dos habitantes de Vraja são como pássaros chakora, que não param de beber o néctar de seu brilho corpóreo, vivendo assim pacificamente. Minha querida amiga, onde está Krishna? Por favor, deixa-me vê-lo. Basta eu deixar de ver o seu rosto um instante sequer, para que o meu coração se parta. Faze a gentileza de mostrá-lo a mim imediatamente. Caso contrário, não conseguirei vê-lo. As mulheres de Vrindavana são assim como lírios que crescem no sol causticante dos desejos luxuriosos, mas Krishna, que é como a lua, deixa todas elas alegres, concedendo-lhes o néctar de suas mãos. Ó minha querida amiga, onde está a minha lua agora? Salva minha vida, mostrando Krishna para mim. Minha querida amiga, onde está aquele belo elmo encimado por uma pena de pavão, lembrando um arco-íris sobre uma nuvem recém-formada? Onde estão aquelas roupas amarelas brilhantes como um relâmpago? E onde está aquele colar de pérolas que se assemelha a bandos de patos voando no céu? O corpo enegrecido de Krishna supera a enegrecida nuvem nova que produz chuva. Aquele cujos olhos fixam-se pelo menos uma vez no belo corpo de Krishna, fica com ele marcado para sempre no seu coração. O corpo de Krishna assemelha-se à seiva da mangueira,
pois ao penetrar as mentes das mulheres de lá não sai mais, por maior que seja o esforço. Assim, o corpo extraordinário de Krishna é como um espinho na amoreira. O brilho corpóreo de Krishna cintila tanto quanto a pedra preciosa Indranila e supera o esplendor da árvore Tamala. O fulgor de seu corpo deixa o mundo inteiro louco, pois a providência fê-lo transparente, refinando a essência da doçura do amor conjugal e misturando-a com o luar. A vibração profunda da flauta de Krishna supera o trovejar de nuvens recém-formadas e atrai a recepção auditiva do mundo inteiro. Dessa maneira, os habitantes de Vrindavana levantavam-se e perseguem este som, e como pássaros chatakas sedentos, sorvem o néctar torrencial do brilho corpóreo de Krishna. Krishna é o reservatório da arte e da cultura, e ele é a panaceia que salva a minha vida. Ó minha querida amiga, porque vivo sem ele, que é o melhor dentre os meus amigos. Condeno a duração de minha vida. Acho que a providência enganou-me de muitas maneiras. Por que será que a providência prolonga a vida de alguém que não deseja viver? Este pensamento provocou ira e lamentação. Shri Chaitanya Mahaprabhu leu então um verso do Srimad Bhagavatam que castiga a providência e faz uma acusação contra Krishna. Ó providência, não és misericordiosa. Mediante a amizade e a afeição, tu unes as almas corporificadas. Porém, antes de satisfazerem os seus desejos, tu as separas. Tuas atividades lembram tolas travessuras de crianças. Providência, não conheces a finalidade dos romances amorosos e por isso frustras todos os nossos esforços. Isto é muito pueril da tua parte. Se pudéssemos pegar-te, dar-te-íamos tamanha lição que jamais voltarias a fazer semelhantes arranjos. Ó providência cruel, és muito ingrata, pois através do amor aproxima as pessoas que raramente estão em contato entre si. Então, depois que fizeste com que elas se encontrassem, mas antes de que se satisfaçam, novamente as dispersas, deixando-as uma longe da outra. Ó providência, és tão molesta, revelas o belo rosto de Krishna e tornas a mente e os olhos cobiçosos, mas após beberem este néctar, por apenas um instante afastas depressa Krishna para outro lugar. Isto é um grande pecado, pois desta maneira tomas de volta o que deste em caridade. Ó providência mal comportada, caso nos respondas, na realidade o erro é de Akrura, por que estás zangadas comigo? Então eu te direi, providência, assumiste a forma de Akrura e sequestraste Krishna. Nenhuma outra pessoa comportar-se-ia desta maneira. Só para salientar, Chaitanya aqui está no humor de irada quando Krishna saiu de Vrindavana e estava indo para Mathura. E Akrura é um dos servos de Kamsa que foi pegar Krishna e levar para Mathura para ele combater Kamsa, e Krishna não volta mais para Vrindavana para ficar, né? Então essa é a lamentação de irada quando Krishna vai embora de Vrindavana. Ele está completamente imerso nesse humor da saída de Krishna de Vrindavana. Mas isto é culpa do meu próprio destino. Por que devo acusar-te em vão? Não há nenhuma relação íntima entre ti e mim. Todavia, Krishna é minha vida e alma. Somos nós que vivemos juntos, e foi ele que se tornou tão cruel. Aquele em troca de quem eu abandonei tudo está pessoalmente me matando com as suas próprias mãos. Krishna não tem medo algum de matar mulheres. Na verdade, eu estou morrendo por ele, mas ele nem sequer se volta para olhar para mim. Em questão de segundos, ele rompeu com nossos romances amorosos. No entanto, por que deveria ficar zangada com Krishna? É culpa do meu próprio infortúnio. O fruto de minhas atividades pecaminosas amadureceu e por isso Krishna, que sempre dependia do meu amor, agora mostra-se indiferente. Isso significa que minha desventura é muito forte. Desta maneira, Shri Chaitanya Mahaprabhu lamentava-se no espírito de separação. Ai de mim, ó Krishna, para onde foste? Sentindo em seu coração as emoções estáticas das gopis, Shri Chaitanya Mahaprabhu agonizava em suas palavras dizendo, ó Govinda, ó Damodara, ó Madhava. Então, Svarupa Damodara e Ramanandaraya idealizaram diversos meios para apaziguarem o Senhor. Cantaram canções de encontro que transformaram o seu coração e tornaram a sua mente pacífica. Enquanto Shri Chaitanya Mahaprabhu lamentava-se desta maneira, metade da noite passou-se. Então, Svarupa Damodara fez o Senhor deitar-se no quarto conhecido como Gambira. Depois que o Senhor deitou-se, Ramanandaraya voltou para casa e Svarupa Damodara e Govinda deitaram-se à porta do Gambira. Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou desperto a noite inteira, cantando Mahamantra Hare Krishna, sua mente tomada de êxtase espiritual.
Sentindo saudades de Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou tão perturbado que com muita ansiedade levantou-se e pôs-se a esfregar seu rosto contra as paredes do quarto Gambira. Das muitas lesões de sua boca, nariz e maçãs do rosto escorria sangue, porém devido às suas emoções estáticas, o Senhor nem percebeu isto. Em êxtase, Shri Chaitanya Mahaprabhu esfregou seu rosto contra as paredes por toda a noite, emitindo um som particular, gom, gom, que Svarupa Damodara podia ouvir atrás da porta. Acendendo uma lamparina, Svarupa Damodara e Govinda entraram no quarto. Ao verem o rosto do Senhor, ambos ficaram cheios de pesar. Eles levaram o Senhor para a cama, acalmaram-no e então perguntaram: Por que, meu Senhor? Por que fizeste isso consigo mesmo? Shri Chaitanya Mahaprabhu respondeu: Eu estava com tanta ansiedade que não pude ficar no quarto. Eu queria sair e por isso vaguei pelo quarto procurando a porta. Incapaz de encontrar a porta, fiquei batendo nas 4 paredes com meu rosto. Meu rosto ficou machucado e sangrou, mas mesmo assim não consegui sair. Neste estado de loucura, a mente de Shri Chaitanya Mahaprabhu estava insegura. Tudo o que ele dizia ou fazia era um sintoma desse êxtase. Svarupa Damodara ficou muito ansioso, mas então teve uma ideia. No dia seguinte, ele e os outros devotos analisaram isto juntos. Após consultarem-se mutuamente, eles pediram que Shri Chaitanya Mahaprabhu permitisse Shankara Pandita dormir consigo no mesmo quarto. Desta maneira, Shankara Pandita deitava-se aos pés de Shri Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor colocava suas pernas sobre o corpo de Shankara. Shankara ficou célebre pelo nome o travesseiro de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele era como Vidura, conforme Shukadeva Goswami descrevera-o noutro ensejo. Quando o submisso Vidura, o lugar de repouso das pernas do Senhor Krishna, falou estas palavras a Maitreya, este passou a falar, seus pelos arrepiados devido ao prazer transcendental de conversar sobre o Senhor Krishna. Srimad Bhagavatam 3.13.5. Shankara massageava as pernas de Shri Chaitanya Mahaprabhu, porém enquanto massageava caía no sono e assim deitava-se. Ele dormia sem nenhum lençol sobre o corpo, ao que Shri Chaitanya Mahaprabhu levantava-se e cobria-o com sua própria coberta. Shankara Pandita sempre caía no sono, mas logo despertava, sentava-se e novamente punha-se a massagear as pernas de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Desta maneira ficava acordado a noite inteira. Por medo de Shankara, Shri Chaitanya Mahaprabhu não podia nem deixar o seu quarto, nem esfregar seu rosto de lótus contra as paredes. Em seu livro conhecido como Gauranga Stava Kalpa Vriksha, Raghunatha Dasa Goswami descreveu muito primorosamente esta passagem de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Devido à saudade de seus muitos amigos em Vrindavana, que eram como a sua própria vida, Shri Chaitanya Mahaprabhu falava tal qual um louco. Sua inteligência transformou-se. Dia e noite ele esfregava seu rosto de lua contra as paredes, e o sangue vertia das lesões. Que esse Shri Chaitanya Mahaprabhu surja em meu coração e enlouqueça-me de amor por Krishna. Desta maneira, Shri Chaitanya Mahaprabhu dia e noite ficava imerso no oceano de amor estático por Krishna. Às vezes imergia e outras vezes flutuava. Era o mês de Vaishaka, abril e maio, numa noite de lua cheia, quando Shri Chaitanya Mahaprabhu foi até um jardim. Juntamente com seus devotos, o Senhor adentrou-se num dos mais famosos jardins, chamado Jagannath Vallabha. No jardim havia árvores e trepadeiras plenamente desenvolvidas exatamente como aquelas encontradas em Vrindavana. Abelhas e pássaros, tais como Shuka, Shari e Pika, conversavam um com o outro. Uma suave brisa soprava, transportando a fragrância de flores aromáticas. A brisa convertera-se num guru e ensinava todas as árvores e trepadeiras como dançar para o Senhor. Iluminadas pelo esplendor da lua cheia, as árvores e trepadeiras reluziam. As 6 estações, em especial a primavera, pareciam estar presentes ali. Ao ver o jardim, Shri Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, ficou muito feliz. Nesta atmosfera, o Senhor fez com que seus associados cantassem um verso do Gita Govinda, começando com as palavras Lalita Lavanga Lata, e ao mesmo tempo dançou enquanto perambulava com eles. Enquanto assim vagava em volta de cada árvore e trepadeira, ele ficou debaixo de uma árvore ashoka e de repente viu o Senhor Krishna. Ao ver Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu pôs-se a correr muito depressa, mas Krishna sorriu e desapareceu. Tendo no início obtido Krishna, só para depois tornar a perdê-lo, Shri Chaitanya Mahaprabhu, inconsciente, caiu ao solo. O jardim inteiro encheu-se com o aroma do corpo transcendental do Senhor Shri Krishna. Ao sentir este cheiro, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ato contínuo, caiu inconscientemente novamente.
Contudo, o aroma do corpo de Krishna não parava de penetrar-lhe as narinas e o Senhor ficou louco para desfrutá-lo. Shrimati Radharani revelou às suas amigas gopis quão intenso é seu desejo do aroma transcendental do corpo de Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu recitou este mesmo verso e esclareceu o significado. O aroma do corpo transcendental de Krishna supera o aroma do almíscar e atrai a mente de todas as mulheres. As 8 partes de lótus de seu corpo distribuem a fragrância do lótus misturado com a da cânfora. Seu corpo é untado com substâncias aromáticas tais como almíscar, cânfora, sândalo e aguro. Ó, minha querida amiga, esta personalidade de Deus, também conhecida como aquele que encanta o cupido, sempre aumenta os desejos de minhas narinas. O aroma do corpo de Krishna supera as fragrâncias do almíscar e da flor de lótus azul. Espalhando-se por todos os 14 mundos, atrai a todos e deixa cegos os olhos de todas as mulheres. Minha querida amiga, o aroma do corpo de Krishna encanta o mundo inteiro. Ele penetra especialmente as narinas das mulheres, onde se estabelece cativando-as e forçando-as a irem ver Krishna. Os olhos, o umbigo e o rosto, as mãos e os pés de Krishna são como 8 flores de lótus em seu corpo. Desses 8 lótus emana uma fragrância que parece uma mistura de cânfora e lótus. É este o aroma associado a seu corpo. Ao misturar-se polpa de sândalo com aguro, cúncuma e almíscar com cânfora, espalhar-se no corpo de Krishna, isto combina-se com o próprio perfume corpóreo original de Krishna e parece cobri-lo. O aroma do corpo transcendental de Krishna é tão atraente que encanta os corpos e mentes de todas as mulheres. Ele confunde-lhe as narinas, solta-lhe os cintos e os cabelos e deixa-as loucas. Todas as mulheres do mundo ficam sob sua influência e por isso o aroma do corpo de Krishna é como um assaltante. Caindo por completo sob influência, as narinas anseiam por ele continuamente, embora às vezes obtenham-no e às vezes não. Ao obtê-lo, elas fartam-se de beber, embora não parem de desejar cada vez mais, porém, não obtendo, elas morrem de sede. O ator dramático Madana Mohana abriu uma loja de essências que atrai as mulheres do mundo como freguesas suas. Ele entrega as essências de graça, mas elas tornam todas as mulheres tão cegas que estas não podem achar o caminho de volta para casa. Shri Chaitanya Mahaprabhu, com sua mente assim roubada por esta fragrância do corpo de Krishna, corria daqui para ali como uma abelha. Ele corria em direção às árvores e às plantas, na esperança de o Senhor Krishna aparecer, mas ao invés disso, encontrou apenas a essência do corpo de Krishna. Tanto Ishvarupa Damodara quanto Ramanandaraya cantaram para o Senhor que dançou e gozou de felicidade até o sol raiar. Então eles idealizaram um plano para trazer o Senhor à consciência externa. Assim, eu, Krishnadasa, servo de Srilarupa Goswami, acabo de cantar este capítulo, as 4 divisões dos passatempos do Senhor. A devoção do Senhor para com sua mãe, suas palavras de loucura, o esfregar de seu rosto contra as paredes à noite e sua dança com o aparecimento da fragrância do Senhor Krishna. Desta maneira, Shri Chaitanya Mahaprabhu voltou a si. Ele então banhou-se e foi ver o Senhor Jagannatha. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Krishnadas Kaviraj Ki Jai. Então, essa é a parte do Antya-lila que Krishnadas Kaviraja dá a entender esse é o último momento de Chaitanya, quando ele vai ver. Então ele foi ver, banhou-se e foi ver o Senhor Jagannatha, ele já não retorna mais, porque depois já não tem mais descrições diretas de Chaitanya, simplesmente orações e explicações do Shikshastaka, e acaba o Chaitanya Charitamrita. Então, gente, fiz essa leitura do Chaitanya Mangala, Chaitanya Bhagavata e Chaitanya Charitamrita, para a gente emergir nesse humor dos êxtases finais de Chaitanya Mahaprabhu, no qual ele já havia os seus associados íntimos ali, Svarupa Damodara, Ramanandaraya, como Vishaka e Lalita, e ele estava completamente imerso no humor de Srimati Radharani, então ele precisava desses associados cuidando dele o tempo todo, porque ele estava completamente absorto nos aspectos íntimos de Krishna, não existia margem para mais nada, e a consciência externa dele já era muito eventual. Então, espero que vocês tenham gostado. E desculpa que eu me estendi um pouquinho a mais no tempo. A gente tem os grupos de estudo do Srimad Bhagavatam, queria compartilhar com vocês também. A gente teve hoje de manhã e à noite, às 9 e às 6 da tarde. A gente faz esses encontros sábado sim, sábado não. Quem quiser participar, manda uma mensagem pra gente. E a gente também nos domingos, às 19 horas, temos o grupo de Japa,
que é o Arte de Cantar Hare Krishna, que a gente faz um encontro de 1 hora e 20, só sobre os cantar dos santos nomes. Amanhã a gente não vai ter encontro, mas vai ter palestra aqui, em substituição ao encontro, porque é o dia do Gora Purnima e tudo mais. Então aqui na página do Luz do Bhagavata vai ter palestra às 9 horas da manhã, com Chandramukha Swami, sobre o Bhagavatam e Chaitanya Mahaprabhu. E à noite, às 19 horas, a gente vai ter palestra com Radhanatha Prabhu, sobre os santos nomes de Chaitanya Mahaprabhu. Então, esperamos vocês amanhã. Espero que todos tenham um excelente Gora Purnima, em profunda meditação com os santos nomes e com esse aspecto da vinda de Chaitanya, que a gente possa receber o melhor dele dentro do nosso coração e tenhamos a melhor meditação possível nesse dia que é extremamente especial. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou ver aqui se tem alguma pergunta ou algum comentário. Bastante coisa. Vishnupriya, obrigada. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos. Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Shri Nityananda Prabhu Ki Jai, Gaura Purnima Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.